Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Começamos mais um boletim tentando entender um pouquinho mais aí o mercado do boi gordo. O momento é interessante, principalmente para a gente acompanhar o que vai acontecer com a exportação. Os frigoríficos estão em negociação nesse momento. A gente vai entender melhor essa conversação aí entre frigoríficos e compradores no mercado internacional. E quem nos ajuda nesse entendimento é o Gustavo Figueiredo, lá da AgroAgility. Está aqui já o Gustavo com a gente. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. A exportação passou a ser um fator importante para a gente prestar atenção nesse momento. Você estava me contando, Gustavo, que nesse momento os frigoríficos estão sentados discutindo aí com os compradores os novos contratos. É isso aí, Alexander. Primeiro, boa tarde a todos, né? É sempre um prazer aí estar com vocês, Alexander. Legal, Mas boa é tarde, isso. Gustavo. Boa tarde já. Então, Alexander, como que tá, assim, vamos fazer uma retrospectiva rapidinho aí de 2021, né? O janeiro e o fevereiro sempre são meses aí que o consumo, a gente sabe que ele patina, né? São meses com um gasto elevado aí em relação aos custos de impostos e etc. para começo do ano. E tem a questão também que o maior negociador nosso internacional, que é a China, ela entra em feriado em algum momento, que nesse ano o feriado chinês foi a semana passada, aí, 12 de fevereiro. Né? Então, nesse período aí, a gente tem uma redução também na exportação. Né? E além da questão climática e de alguns lugares aí, que isso aí já tem cada dia menos impacto sobre a exportação do período. Mas o que a gente viu em relação aos anos anteriores aconteceu, o janeiro também reduziu a exportação e o fevereiro reduziu a exportação também em relação aos anos anteriores. E o fevereiro vinha aí das duas primeiras semanas bem abaixo do ano passado, né, Alexandre? Para a gente comparar banana com banana, porque o ano passado é o primeiro fevereiro, vamos dizer assim, com o mercado chinês que veio forte, né? Porque o mercado chinês começou a buscar mesmo a carne bovina em 2019, aí começou em novembro. Então, tudo que a gente comparar antes dessa varredura que o mercado chinês fez aí nas commodities aí de carne em relação a isso aí, são dados que a gente não vai estar comparando a mesma coisa. Então, 2020 a gente vê aí em relação a 21, que 21 foi pior que 2020, está pior ainda que 2020, porém, logo após esse feriado chinês aí, que acabou a semana passada, as negociações parece que estão começando a se intensificar, pelo menos na conversa com um volume maior, tá, Alexander? Então, e devido a essa alta e baixa disponibilidade de animais terminados, os frigoríficos também, analisando os seus estoques e analisando que para repor esse estoque ele não consegue comprar um animal gordo com facilidade, né, um animal terminado com facilidade, ele está também tentando apertar e negociar por preços superiores, né, Alexandre? Até que para produzir uma arroba hoje do que era o ano passado, só a gente analisar milho, analisar todos os custos de qualquer commodity, a gente sabe aí o que aconteceu, né? Dobrou alguns casos aí de algumas commodities, como a gente estava conversando aqui, de ferro, triplicaram, foi a 300% de aumento. Então, tá todo mundo aí sentando em cima de estoque, assim como o pecuarista também senta em cima do boi, porque é um ativo também que controla caso venha uma inflação descontrolada, que é o que é o medo hoje do mundo, né, Alexander? É a inflação. Então a gente entra num cenário aí com possibilidade de inflações altas aí ao redor do mundo e que o ativo boi gordo aí com o volume que nós temos hoje aí com baixa disponibilidade para negociação para os frigoríficos, e eles verificando isso aí, analisando essa situação, eles também estão tentando negociar aí uma tonelada mais cara em relação ao que foi negociado até novembro, dezembro do ano passado. Pelo que você tem acompanhado, o que está em discussão, Gustavo? Para conseguir volume tem que pagar mais. Essa é a premissa. Essa é a Mas premissa, Alexandre. Acima de 5 mil toneladas é a conversa hoje, tá? Que acima de 5 mil, o quê? 5 dólares na tonelada. dólares na tonelada, tá. Dólares na tonelada.
O que estava vindo sendo negociado, eu acho que janeiro, dezembro, abaixo de 4.800, 4.600, 4.700, 4.800. Hoje a premissa, o ponto piso que todo mundo está tentando colocar nas negociações são 5.000 toneladas. 5.000 a tonelada. Já tem alguns casos pontuais aí que já falam em 5.400. Mas ainda não é o mercado chinês, e que se o 5.400 seria o ponto de partida ideal para a gente continuar numa arroba nesses patamares e poder ter até uma valorização dependendo do volume que for contratado aí, ou que for negociado, Alexandre. Mas, então, eu acredito que nesse ponto, desculpa até interromper, que nós estamos, é o que vai dar o start realmente para a gente poder sair dessa estabilidade do valor da arroba que nós temos aí já há 30, 40 dias, que é um boi negociado em São Paulo, de 300 a 305 para boi China. E nesse período de exportação ruim, o que aconteceu foi que o boi comum, o gap em relação ao China aumentou, ou seja, o que era uma diferença de R$ 5 para baixo para o boi comum, passou a ser nesse período aí de fevereiro 10 até R$ 15. Mas então, daí, né, Alexandre, negociado, né? Mas daí não foi o boi China que subiu, foi o boi comum que caiu para aumentar esse gap, né? Exatamente. E o que o exportador pensou, como o frigorífico exportador pensou, né, Alexandre? Como a disponibilidade animal ela é baixa, né? Ela é baixa no mercado, e o exportador, querendo ou não, tem uma margem maior do que o mercado interno, porque a gente viu que o mercado interno estava sofrendo, né, Alexandre, nesse período aí, nos últimos 30 dias aí, ele vem sofrendo, o mercado interno, com uma demanda mais baixa, com um aumento de estoque para quem só faz mercado interno. E o mercado interno, vendo essa demanda fraca, o que ele teve que fazer? Ele teve que tirar o pé da compra, então ele reduziu o abate. Para quê? Para equalizar a oferta disponível também, e para que a carne também não descesse tanto, né? E o exportador, vendo a baixa disponibilidade de animais ofertada, Alexander, ao invés dele recuar também o valor da arroba, que teria tudo para isso, com o mercado interno ruim, uma exportação ruim, tinha tudo para o boi ter caído nesse período, né? Uhum. Mas a gente viu que não caiu. Por quê? Porque o exportador falou, não, eu não vou recuar também meu preço junto com o mercado interno, sendo que para eu comprar um boi gordo já está difícil. Se eu recuar no mesmo preço que o mercado interno, eu vou ter mais um cara para comprar o mesmo boi, né? Então, eu vou segurar o meu preço na exportação e vou tentando ir preenchendo a minha escala nesse preço. E que foi o que aconteceu, o que vem acontecendo agora. Porém, agora, com essas negociações, se começar a sair volume, Alexander, nessas negociações da carne em relação à China, para negociação com volume, e o frigorífico sentir necessidade de buscar mais e conseguir negociar nesse valor da tonelada superior, acima dos 5.200, vamos falar assim, que seria o ideal, a gente pode sim ver aí uma corrida aí para buscar uns animais de qualidade com exportação China, atingindo aí até o 310. Tudo então está dependendo das negociações que estão à mesa nesse momento. Se essas negociações se confirmarem acima dessas 5.000, 5.200 dólares por tonelada, daí a gente pode ver sim a volta da alta da arroba do boi. Exato, exato. Só que não está fácil, tá, Alexandre? Não está fácil. Isso que eu ia te perguntar. Porque o preço da carne, a carne do Brasil no mercado internacional já está alto, né, Gustavo? Já igualou, né, Alexandre? Já igualou, né? Porém, a gente tem volume, né? Mesmo assim, nós estamos falando que nós estamos com uma oferta restrita em relação aos animais terminados, mas a gente tem volume, né, Alexandre? Então, quando a gente fala em volume mesmo, a gente nunca vai deixar de negociar algumas coisas. Logicamente que tem limite para isso, só que, vamos falar a verdade, né, Alexandre? Que a gente vem falando, acabou de falar sobre inflação, os custos para a produção da arroba também aumentaram drasticamente, né? Tanto o custo de comida quanto o custo de reposição. E isso aí, nesse momento, com período de inflação, e sendo que nós estamos num período com animais terminados a pastos, onde o custo da comida ela é mais barata do que o animal no coxo, né? Então, também o pecuarista fica com um poder de retenção maior nesse momento, porque ele não é um animal perene, como a gente fala, né, Alexandre? Que no coxo ele tem que estar pronto, tem que matar, porque senão os custos só aumentam e ele não ganha mais peso. Já no pasto, o custo da diária desse animal ele é menor, né? Então, o pecuarista também tem um poder de negociação grande de barganha nesse momento, né? Então, eu não vejo nesse momento um recuo do valor da arroba drástico para falar que nós vamos
que vai ter um recuo agora, ainda mais com a exportação voltando aos patamares normais. A gente chegou em fevereiro agora com a tonelada a dia exportada de abaixo de 5 toneladas, 4,70, fevereiro, que é muito baixo, que é uma previsão abaixo de 100 mil toneladas. E nos últimos 3 dias já de fevereiro da semana passada, pós-carnaval, já foi para 8,78 toneladas dia. Eu costumo dizer aí que 6,5, 7 toneladas acima já gera uma estabilidade, uma firmeza grande no valor da arroba e com tendência aí de possíveis altas. Muito bem, então a gente tem que observar esse comportamento da demanda externa nesse momento. Agora, como que isso, Gustavo, vai influenciar para os frigoríficos internos, né? Frigoríficos internos, eles não vão ter a condição de bancar uma alta a mais na arroba do boi. Mas vão conseguir repassar esses preços para a carne, será? Então, Alexander, a exportação nesses valores de tonelada, eles até repassam, mas toda alta tem um limite, né, Alexander? Nós não estamos falando que, é o que eu falei, se a exportação tivesse, se a gente não tivesse uma oferta restrita, com todo o cenário que a gente viveu aí no início de fevereiro, a gente teria uma queda no valor da arroba. O que segurou a queda no valor da arroba nesse momento foi a oferta restrita. Então, mesmo com o valor com uma alta na exportação, o que mudaria para o mercado interno, Alexandre, é que a gente passaria com mais contratos negociados em relação a volume, a gente levando um volume de todos os animais abatidos, a gente mandar mais para a China, ou seja, a gente exportar mais no complexo de exportação, exportar mais, a gente começa a desafogar um pouco aquela carne que estava ficando no mercado interno e começa a equalizar preço, mas nós não estamos falando que o mercado interno vai explodir devido ao período que nós estamos. Não, ela pode equalizar devido à oferta restrita de carne disponível. Ajuda... E aí aquele estoque daquele frigorífico começa a reduzir e ele começa a desafogar o que ele está parado, né, Alexandre? E talvez ele tenha aí necessidade de voltar a um abate normal, sendo que hoje ele está com abate reduzido. É nesse ponto que eu queria chegar. Ajuda a reduzir, a enxugar essa oferta represada no mercado interno e daí dá a condição do frigorífico de mercado interno começar a rodar de novo a sua produção. Exato, porque se o mercado interno precisasse pagar, Alexander, comprar também o boi durante fevereiro, eu falo que a arroba não teria parado 300, 305, nós estaríamos com uma arroba acima de 310, 315, porque a oferta era muito restrita. Né? Agora, tem algum risco de aparecer oferta? Alexandre, se tiver o risco, ele vai ser pontual em alguns grandes confinamentos que tem um volume maior de animal terminado para o mês de março do que ele tinha janeiro e fevereiro, tá? Mas é pontual. Aí o que equalizaria isso para não ter uma queda no valor da arroba? A exportação. Se a exportação voltar para os patamares de 7.000, 8 toneladas dia, pronto, essa oferta ela supre essa exportação sem queda no valor da arroba. A alta da arroba está na mão das exportações nesse momento, então, Gustavo? A minha visão é essa, Alexandre, é ela que dá o tom aí para uma alta, porque isso aí equaliza esse estoque do mercado interno, equalizando isso aí, o mercado interno precisa voltar a recompor as suas escalas para recompor estoque, e aí você tem todo mundo precisando fazer escala, né, Alexandre? Ou seja, todo mundo atrás do boi gordo, né? Então, é isso que vai gerar também a firmeza no mercado interno para redução de estoque do mercado interno. E aí os grandes exportadores esquecem um pouco o mercado interno, diminui essa fatia para o mercado interno se a margem de exportação voltar a ficar boa como era, e aí equaliza tudo. E aí todo mundo volta a ter uma margem superior ao que tinha, porque o mercado interno realmente, nesses últimos 30 dias, ele ficou muito apertado, Alexandre. Gustavo, mas já é uma condição para ser verificada já nas próximas semanas ou ainda tem um delay, ainda tem um período de adaptação a esses novos pagamentos, se eles se confirmarem? Não, Alexander, assim, pontualmente a gente já vem confirmando negociações superiores, tá? Isso já. Porém, na mesa, o volume de carne negociada também, de todo mundo querendo negociar, ela é grande, porque todo mundo está com estoque, né, Alexandre? Então, até os próprios exportadores têm estoque porque eles estavam
querendo renegociar isso aí, sendo que o custo dessa carne que está em estoque ela é alta, né, Alexandre? Ele também não pode entregar a qualquer preço. E é por isso que o piso está se tornando aí os $5.000, né? Porque ele não pode entregar a qualquer preço, porque ele sabe que para repor esse estoque, ele não vai comprar um boi abaixo de R$300 por arroba aqui em São Paulo, né? Não tem essa oferta disponível hoje. Se ele soubesse que a oferta estava vindo e que ele ia repor o estoque mais barato, ele faria um volume maior nesses 5.000, algum outro preço. Só que ele sabe que isso não vai ocorrer nesse momento, devido a essa indisponibilidade de animal terminado. Mas esse reflexo já vai acontecer nas próximas semanas, você acredita? Já acontece, Alexander. Já acontece. A gente já vai começar a analisar nos preços mesmo, que não tem recuo, né? Não tem recuo. Então, a gente já começa vendo isso. Agora, em números, Alexander, em números semanais, né, via exportação, os dados que são para todos, né, vamos falar aí que são abertos, que é da SECEX, isso aí, talvez aí o que é negociado hoje começa a ter reflexo mais ao longo do mês de maio, né, de março, né. Tá. Então, mas o reflexo no preço da... fechar uma operação e depois a exportação. Mas o reflexo no mercado físico já ocorre. No preço da arroba, sim, né? Nós vamos começar a analisar agora se isso vem ocorrendo mesmo e começa a se confirmar, Alexander. São os frigoríficos exportadores, são os primeiros a sair atrás de volume, né, de animais terminados. Então, e isso, Alexander, já começou, tá? Já começou. Então, aquele que já vem fechando alguma coisa na frente de outros, a gente já vê que a gana por esse tipo de animal padrão China já aumentou. Beleza. Agora, se todo mundo se confirmar junto... Um minuto só, Alexandre. Se todo mundo se confirmar, se todos os frigoríficos confirmarem isso junto, cara, assim, confirmar que eu falo fechar a negociação todos junto e com volume, aí é um atrapalhando o negócio do outro, Alexandre. Aí é um boi sendo negociado por 3. Aí você já viu a briga que vai ser um contra o outro, né? Muito bem. Cenas dos próximos capítulos, então, a gente vai acompanhar aí. Gustavo Figueiredo, por enquanto, muito obrigado pela sua participação e por nos alertar dessas negociações que estão ocorrendo nesse momento entre frigoríficos e os compradores externos. Vamos acompanhar esse mercado, vamos acompanhar esse cenário e vamos ver como isso vai interferir na formação dos preços da arroba aí. O Gustavo acredita aí sim que vai ter um reflexo na precificação da arroba. Logo nos próximos dias a gente vai observar essa reação já acontecendo. Vamos ficar atento aí a essa possibilidade então. Legal, Gustavo. Caso aí nas próximas 2 semanas é isso aí que eu espero, Alexandre. Eu espero que essas negociações confirmem, que se concretizem e que a arroba permaneça firme aí e com possibilidade de alta dependendo do volume que for negociado. Chegando aí a uma arroba a gente sair dessa estabilidade de 300 por 305 que hoje é real em São Paulo. Não compra animais abaixo desse valor e talvez mudando o patamar aí para exportação, para indo para 305 por 310. Essa é a minha expectativa para o curto prazo aí até o dia 10, 15 de março. Legal. Depois vamos falar assim, a segunda quinzena e fica como você falou aí, cenas para os próximos capítulos. Boa, Gustavo. Muito bom. Legal, meu caro. Obrigado por trazer argumentos novos aqui para a nossa discussão. Volte sempre, meu caro. Eu que agradeço sempre o convite, Alexandre. Um abração. Valeu, abraço. Tchau, tchau. Tá aí Gustavo Figueiredo da AgroAgility aqui com a gente no Notícias Agrícolas, alertando para a possibilidade das exportações darem mais sustentação para os preços da arroba. Isso é importante de se entender, afinal de contas, os frigoríficos, segundo Gustavo, estão tentando negociar preços acima de $5.000 por tonelada. Esses preços giravam na casa dos 4.600 a 4.800. Se isso se concretizar, frigorífico de mercado externo vai ter fôlego para vir buscar animais aqui no Brasil e bancar preços maiores por esses animais. Portanto, é bom ficar atento aí a essas informações. Bom, vamos aos preços. Vamos ver como estão as negociações lá na B3. De olho na tela, a gente acompanha fevereiro a R$ 301,10, com queda de 0,23%.
Já o março está subindo 0,12% a R$ 299,00. O abril, R$ 294,30, alta de 0,34%. E o maio, R$ 287,80, queda de 0,03%. O indicador CPEA fechou ontem a R$ 299,50, uma queda de 0,43%. Muito bem, são os números de hoje do mercado do boi. A gente fica por aqui. Daqui a pouco tem outras informações e 12h30 tem Tempo e Dinheiro com João Batista Olive.